ti. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Vitor falava aqui a respeito da presença, falava a respeito de amar a presença de Deus, buscar a presença dEle, estar na presença dEle como sendo algo mais precioso do que qualquer outro lugar, do que qualquer outro ambiente, do que qualquer outra proposta. Havia dentre as tribos de Israel, havia uma tribo que o Senhor falou que aquela tribo não receberia herança, não receberia terras, porque Ele disse que a herança daquela tribo seria o Senhor, seria a presença dEle. Talvez do ponto de vista humano as pessoas pudessem olhar e dizer o seguinte: olha, mas por que as outras tribos vão receber tantas posses, vão receber tantas terras, vão receber tantas bênçãos e determinada tribo não vai receber nada? Mas quando eu leio Romanos 8:32, que nós lemos aqui, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quando eu vejo a respeito da presença, e quando eu vejo a respeito do cuidado de Deus através da sua presença nas nossas vidas, na minha vida, na vida da igreja, na vida do povo de Israel, eu vejo que quando eu recebo a presença dEle, eu recebo o cuidado, eu recebo o carinho de Deus em todas as áreas da minha vida. Agora a pergunta que fica nessa noite é como nós temos respondido a essa presença que Deus tem manifestado nas nossas vidas. Como nós temos respondido à presença que Deus tem liberado, que Deus tem soprado sobre nós. Qual a percepção que nós temos a respeito dessa presença e como nós nos relacionamos com essa presença? Certa vez eu ouvi uma frase de um irmão há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte, que Deus ele estava o tempo todo falando, Deus estava o tempo todo pronunciando algo, mas nós é que nem sempre estávamos prontos ou com os ouvidos atentos àquilo que Ele estava dizendo. Houve um tempo que precedeu o surgimento do profeta Samuel, que precedeu o surgimento ali, o primeiro rei, né, o rei Saul e depois o rei Davi, onde nós vemos então três personagens que eu queria falar nessa noite. Queria falar a respeito do sumo sacerdote Eli e de seus filhos, falar um pouco a respeito de Saul e depois falar a respeito de Davi. Três homens que responderam de maneiras diferentes, três homens que se relacionaram de maneira diferente à mesma presença, à mesma manifestação de Deus. E três homens que tiveram destinos diferentes pela forma como responderam a essa presença, pela forma como responderam ou corresponderam àquilo que então Deus estava fazendo. Nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, nós vemos a descrição dos filhos de Eli. Eli era um sumo sacerdote, Eli era pertencente à tribo de Levi, Eli era descendente de Arão, era escolhido onde todo o primogênito, né, os filhos de Arão, primogênito, se tornaria sumo sacerdote. Ao sumo sacerdote era dada a incumbência de uma vez por ano entrar no tabernáculo, passar primeiramente pelo altar de sacrifício, que era no átrio do tabernáculo. Depois que ele oferecia o sacrifício, ele entrava no lugar santo. E uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Diz a palavra que para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo.
Era o único homem da nação, era o único homem escolhido que poderia então entrar nesse lugar santo dos santos, que poderia entrar então na presença de Deus. E os filhos de Eli eram sacerdotes, e eles não podiam, como sacerdotes, apenas o filho mais velho, depois quando Eli morresse, que ele poderia assumir o sumo sacerdócio, mas os filhos de Eli, eles por serem sacerdotes, eles não tinham herança também no meio do povo de Israel. Mas diz a palavra nos ensina que eles comiam daquilo que era ofertado, daquilo que era levado pelos ofertantes. Então você imagina você ser sustentado, o gaúcho que gosta de carne, né, que gosta de churrasco, eles tinham carne o ano inteiro. Tinham alimentos que eram colocados o ano inteiro para eles. Mas a palavra fala que, no versículo 12, que os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. Quando alguém oferecia algum sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. E o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Havia uma ordem, havia uma sequência que deveria ser seguida. Primeiro a gordura deveria ser queimada como oferta ao Senhor, havia uma parte que era destinada para eles não precisavam fazer isso. Mas a palavra de Deus mostra nitidamente que eram homens de coração perverso, que eram homens de coração que não tinham consideração pelas coisas do Senhor, que eram homens que, apesar de estarem tão próximos da presença de Deus, eles não respeitavam a presença de Deus, eles não correspondiam à bondade, aquilo que Deus então fazia pela vida deles. E nós lemos ainda mais adiante algo mais terrível, porque diz que no versículo, diz aqui a palavra no versículo 22, Eli estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi todo o povo e o mal que vocês praticam, por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos, não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado, mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. A perversidade daqueles homens era tão grande que Deus, é como se o pecado deles fosse crescendo, fosse sendo aumentado, ao ponto que chegou assim: não, Deus já tinha tomado a decisão, Deus não os aceitaria mais, Deus iria, então tinha colocado um decreto, né? Tinha estabelecido um prazo final para a vida deles. Nós tínhamos então Eli como sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote que, apesar do ofício que havia recebido do Senhor, apesar do Senhor ser a sua herança, a gente vê que ele não administrava bem a própria casa. A gente vê um homem que não administrava bem aquilo que Deus havia lhe confiado. Nós vamos ler no capítulo 3, versículo 1, que enquanto isso o menino Samuel serviu o Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, a parte B aqui do versículo, naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. O sumo sacerdote e o sacerdote eram pessoas que deveriam portar a palavra do Senhor, eram pessoas que deveriam portar uma mensagem para transmitir ao povo. Eles deveriam não somente ser aqueles mediador do povo, no sentido de oferecer o sacrifício em prol do povo, em prol de si mesmo, para que os pecados fossem cobertos, para que os pecados fossem perdoados. Mas o sumo sacerdote, ele entrava na presença do Senhor e diz que existia em seu peito, né, Urim Tumim, eram pedras, né, eram objetos que eram utilizados para consultar na presença de Deus, para saber qual era a vontade de Deus.
Mas a despeito de nós termos todo um sistema, a despeito de nós termos então um sumo sacerdote, a despeito de nós termos o sacerdote, apesar de nós termos homens investidos com a autoridade de Deus, homens que deveriam estar fazendo aquilo que Deus havia determinado, diz aqui a palavra que as mensagens do Senhor eram raras e as visões não eram comuns. Havia o homem de Deus, havia todo um sistema, mas a manifestação de Deus era rara naqueles dias. Mas nós vemos na sequência, no chamado de Samuel, que a despeito das mensagens serem raras, a despeito das visões serem incomuns naquela época, não era porque Deus não quisesse falar, não era porque Deus não quisesse se manifestar, não era porque Deus não quisesse então trazer a vontade dele, trazer aquilo que estava no coração dele, aquilo que estava nos céus, para que fosse manifestado na terra. Mas a verdade é que não existiam homens que tivessem com o seu coração conectados com os céus. Tanto que Deus chama então Samuel. Samuel era um menino que havia sido uma resposta de oração para sua mãe. No capítulo 1 aqui de 1 Samuel você vai ver que Ana subia com o seu marido todos os anos para adorar ao Senhor. E Cana, o seu marido, tinha duas esposas. Ana, naquela época, naquele período, enfim, existia essa permissão. E você vai ver que então eles subiam todos os anos para adorar ao Senhor. E Ana era uma mulher profundamente entristecida porque diz que ela não gerava filhos. E diferentemente de hoje, onde muitas mulheres, inclusive muitas famílias, decidem, por não ter filhos. Mas naquela época, uma mulher não ter filhos era um sinal de vergonha, era um sinal de como se ela estivesse debaixo de alguma maldição, como se ela tivesse alguma coisa que tivesse feito, que Deus não tivesse abençoado, para que então, por que ela não gerava filhos. E Ana então, num determinado momento, ela se derrama diante do Senhor, ela chora diante do Senhor e ela clama a Deus para que aquela situação que era humilhante para ela fosse revertida. E ela faz um voto então ao Senhor que se Deus concedesse o filho que ela tanto desejava, ela o entregaria ao Senhor, ela o devolveria ao Senhor. E nós vemos então essa como resposta de Deus, o nascimento de Samuel. E diz a palavra que quando Samuel então passa pelo período de desmame, e na época a estimativa era que mais ou menos com 3 anos de idade, imagina, com 3 anos de idade, ela pega aquele filho que ela tanto esperou, que ela tanto chorou, que ela tanto orou, e ela diz, agora eu vou consagrá-lo ao Senhor. E ela leva Samuel então para viver no templo do Senhor, ali no tabernáculo, naquela cobertura, junto com o sacerdote, junto com o sumo sacerdote Eli, junto com seus filhos. Em determinado momento diz que Samuel estava dormindo exatamente na casa onde nós vimos que a perversidade permanecia, que era a perversidade dos filhos de Eli, onde no mesmo ambiente onde Eli, como sumo sacerdote, a sua casa, não conseguia dirigir bem a sua casa. Nós vemos que nesse mesmo espaço onde as visões eram raras e onde as mensagens do Senhor também não eram comuns, nesse mesmo ambiente onde tinha toda essa organização, mas a manifestação de Deus não era habitual, no meio da noite nós vemos o Senhor chamando então Samuel. E ele chama por 3 vezes. E Samuel acha que, então nessas 3 vezes achava que era Eli chamando,
vai lá e conversa com Eli, até que Eli, olha, volta a dormir, não te chamei. E tanto que na terceira vez o próprio Eli, assim, não, tem algo estranho, né? Por mais que ele não tivesse, talvez há muito tempo ele já não ouvisse a voz do Senhor, mas naquele momento ele desconfiou, bom, se 3 vezes, né, é algo incomum. Ele diz o seguinte, olha meu filho, volta para tua cama, e se você ouvir mais uma vez alguém te chamando, pode ter certeza que é o Senhor. Então você levanta e diz, ei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E nós vemos então, a partir de então, Deus levantando, Deus falando com o profeta Samuel, Deus anunciando, inclusive, algo que aconteceria com os filhos de Eli. Nós vemos Deus então dizendo já pela segunda vez, porque um pouco antes Deus já tinha mandado um profeta para falar com Eli. E nós vemos aquele homem que a sua herança deveria ser o Senhor. Aquele homem que o cuidado que ele deveria ter era com a herança que ele recebeu, era não perder essa herança que era o Senhor. Ele já havia perdido o cuidado da sua casa, ele já havia perdido, né, a direção da sua casa, ele já não tinha mais o contato com os céus como ele deveria ter. Ele então vê Deus levantando um jovem para que pudesse então provavelmente estar assumindo, né, o seu lugar. Só que Samuel não era da tribo de Levi, Samuel não tinha descendência, Samuel não tinha a ordem sobre ele para que ele pudesse assumir então a função de sumo sacerdote ou a função de sacerdote. E lembra dos filhos de Eli, que eram aqueles, né, que nós dissemos que eram homens, a Bíblia fala que eram homens perversos, que administravam mal aquilo que Deus colocava sob os cuidados deles, que inclusive seduziam mulheres que estavam à porta do templo. Homens, então, de coração realmente um coração maligno. Esses mesmos homens, num determinado momento, você vai para o capítulo 4, quando Israel estava em guerra com os filisteus, esses mesmos homens que pouco se importavam com a presença, que carregavam no seu nome ou no seu DNA, sim, uma promessa, mas que não correspondiam à altura daquilo que Deus havia então delegado e determinado sobre eles. Esses mesmos homens, no meio da batalha, quando Israel estava padecendo ali contra os filisteus, eles pensam, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a arca, nós vamos pegar a arca, que representava a presença de Deus, que era o trono de Deus aqui na terra. Vamos pegar a arca e vamos levar então no meio da batalha. E chegando lá, tudo vai se resolver, porque a gente está levando a presença de Deus, a gente está levando aquilo que é importante para Deus, nós vamos levar ali. E a palavra de Deus nos conta que eles fizeram isso, e quando chegaram lá com a arca, o povo de Israel fez um barulho tremendo, a ponto do acampamento dos filisteus, a ponto dos filisteus assim, eles perguntarem, o que significa esses gritos no acampamento dos hebreus? Samuel 4:6. Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram, estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim, estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Aqui eu quero falar, queridos, da primeira atitude que muitas vezes homens têm a respeito da presença do Senhor. Nós vemos que essa família sacerdotal que deveria ser, que o Senhor era a sua herança, essa família sacerdotal que deveria ter um cuidado com a presença do Senhor, que deveria zelar pela presença do Senhor, que deveriam ser pessoas que deveriam carregar uma palavra de Deus, que deveriam recarregar uma direção de Deus. Eles haviam desprezado o Senhor, eles haviam abandonado o Senhor. Eles haviam desonrado o Senhor.
Mas eles acharam que no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de opressão, que eles poderiam simplesmente, como quem utiliza um amuleto, sacar a presença de Deus e trazer para o meio daquela situação, e Deus então corresponderia àquilo que eles precisavam. Eu aprendo com isso e vejo quantas vezes, trazendo para as nossas vidas, quantas vezes o nosso relacionamento, a nossa resposta à presença de Deus ministrada nas nossas vidas, ela é de indiferença. Quantas vezes o nosso coração é indiferente ao chamado que Deus tem para nós. Quantas vezes a nossa resposta à manifestação de Deus, ela é indiferente. Quantas vezes Deus coloca no nosso coração para orarmos, para estarmos na presença dEle, para meditarmos na Sua palavra, para fazermos algo que Ele tem ministrado nas nossas vidas, ou simplesmente para desfrutarmos da presença dEle. E quantas vezes nós não respondemos à altura daquilo que Ele tem nos chamado. E basta muitas vezes vir a luta, basta muitas vezes vir a dificuldade. E nós achamos que então podemos sacar dessa presença, tirar ela lá estava guardada num armário, lá no fundo, lá cheio de poeira. Nós podemos então trazer a presença para o meio da batalha. E achamos que porque trouxemos a presença para o meio da batalha, Deus vai se manifestar. Mas a palavra de Deus fala, o Senhor quando disse no capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque assim declara o Senhor Deus de Israel, prometi aos membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei os que me desprezam. E nós vemos que, a despeito de haverem ali os homens que eram chamados por Deus, pertenciam à tribo de Levi, aqueles que deveriam carregar de fato a presença de Deus. Quando eles levam a presença, ou a arca que representava a presença de Deus, com aquela atitude no coração, de simplesmente querer o livramento, de simplesmente achar que agora eu vou trazer o amuleto, e muitas vezes nós utilizamos, e como se utiliza hoje o nome de Jesus de uma maneira tão solta, parece que tudo é fácil, coloca o nome de Jesus. Eu sei que é uma brincadeira e às vezes até uma sátira que fazem, mas no fundo reflete algumas verdades que a gente expressa aqui, que a gente vive no nosso dia a dia através de uma sátira mesmo que as pessoas vão fazendo. Não sei se vocês já viram, tem alguns vídeos, aqueles vídeos curtos no Instagram, e às vezes as pessoas estão lá, não, esse ano eu vou emagrecer, ou esse ano eu vou fazer tal coisa, e usa o nome de Jesus depois, aí aparece alguém lá como se fosse Jesus, assim, ei, nome de quem? E não é muito diferente, queridos, eu sei que é algo que marca, porque é engraçado, mas quantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que o nosso coração está longe de Deus, que nós não correspondemos àquilo que Ele nos chamou para viver com Ele, mas que na hora da luta nós queremos usar o nome dEle para obter vitória. E você vê que não somente Israel foi derrotado na batalha contra os filisteus, como a palavra de Deus diz que a arca de Deus foi tomada. Quantas vezes eu e você, nós entramos na batalha e não preparados, não estando íntimos da presença dEle, e achamos que por invocar a presença dEle naquele momento vamos ter vitória. E quando Deus vem e olha, ei, só um pouquinho, eu não tenho compromisso contigo porque você não tem compromisso comigo, eu vou honrar aqueles que me honram. Então naquele momento a gente acha que vai ser honrado, a gente acha que vai ter vitória, e na verdade Deus nos concede derrota. Quantas vezes nós achamos que vamos ter honra e nós somos desonrados, nós somos envergonhados. Se você acha que Deus faz isso com prazer
sádico, muito pelo contrário. Deus faz isso para que nós possamos, de alguma forma, encontrar o espaço de arrependimento, encontrar o espaço e nos lembrarmos aonde nós caímos e voltarmos às práticas das primeiras obras. E a palavra de Deus continua aqui então, e aí diz que na sequência não apenas os filhos de Eli morreram, como também a arca foi levada, a ponto de uma das noras de Eli, né, casada então com um desses filhos perversos, estava grávida, ela gera um menino, morre no parto, e antes de morrer, a parteira diz para ela: ei, só um pouquinho, não tenha ânimo, né? Você vai dar à luz a um menino. E ela diz assim: que me importa, né? Sendo que a arca de Deus foi levada, e ela dá o nome do menino de Icabode, ou Icabó em outras versões, e diz assim: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada. Eu me lembro daqueles judeus em Atos, que eram conhecidos como aqueles dois irmãos que eram conhecidos como irmãos que faziam exorcismo, né? E eles chegam para uma pessoa possessa e diz: olha, em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. Diz que eles levam uma surra, são despidos, né? E o demônio fala através daquela pessoa: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Quando eu gasto tempo na presença de Deus, eu me torno conhecido dele. Quando eu me torno conhecido dele, quando eu honro o nome dele, quando eu carrego o nome dele, será que Deus não vai me dar todas as outras coisas, como nós lemos ali em Romanos 8:32? Será que Ele vai poupar alguma coisa se Ele nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, se Ele nos deu o seu próprio Filho? O tempo passa, querido, e nós vemos aqui, então nós voltamos e olhamos para a arca de Deus sendo levada, vai para o meio do acampamento, lá no meio dos filisteus. Eles colocam ela no meio onde existia uma estátua lá do deus Dagon, deus deles. Quando eles voltam para aquele espaço, Dagon havia caído. Levantam de novo. Quando vê, Dagon cai de novo. Quebra as mãos, quebra os pés, porque a arca estava lá. Lá pelas tantas vem enfermidades sobre eles, e eles pensam o seguinte: não, olha, consultam lá entre os líderes dele, entre os feiticeiros, entre aqueles assim: o que a gente vai fazer? Não, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que devolver essa arca, porque ela não está no lugar certo. Eles preparam um carro de bois, colocam então a arca num carro de bois que nunca haviam sido usados, fazem uma carroça nova, né, e mandam a arca de volta para Israel, e mandam ofertas. Mas você vai ver no final do capítulo 6 que a arca ela fica então por 20 anos. Então é como se o período de arrependimento, o período até que houvesse um chamado para que o povo se arrependesse, demora 20 anos. E Samuel capítulo 7, então você vê Samuel chamando o povo. Eles jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. Mas logo em seguida, esse mesmo povo, que já não tinha mais uma série de... Se no tempo de Eli já não havia muita palavra, se as visões eram raras, Deus levanta Samuel como uma referência, e Samuel diz que nenhuma das suas palavras, né, caiu por terra sem que houvesse cumprimento. E Samuel julgava o povo com justiça, com retidão. Mas em determinado momento o povo chega para Samuel e diz: nós queremos um rei.
Samuel adverte o povo e fala então a respeito de todas as repercussões de ter um rei. E o povo insiste que queria um rei. E Deus então mostra para Samuel que quem era esse homem que seria o rei. E nós vemos então, nós chegamos ao segundo personagem, que é o rei Saul. E a palavra de Deus diz que no momento em que o Espírito do Senhor ele viria sobre Saul, se apossaria dele e ele iria profetizar e ele seria transformado numa pessoa, num homem diferente. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: assim que Saul virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. A despeito do sentimento de Samuel de abandono, e Samuel diz, ora inclusive ao Senhor, e o Senhor diz, olha Samuel, não se preocupa, porque não foi a você que eles abandonaram, foi a mim. Deus olha para o coração do povo e Deus, ok, eu vou dar um rei para vocês, segundo o coração de vocês. Mesmo assim, Deus derrama do Espírito dele sobre a vida de Saul. E Saul começa bem no primeiro momento, começa enfrentando algumas batalhas, e começa enfrentando e trazendo vitória para o povo, e o povo se alegrando. Então, agora nós temos um rei, como todas as nações da terra, agora nós temos alguém para ir à nossa frente. E nós vemos que havia uma proposta de Deus para que Saul fosse, então, quem sabe lembrado depois, que Saul pudesse avançar e que pudesse, quem sabe, aquilo que nós ouvimos hoje, que nós ouvimos lendo no Novo Testamento, Jesus filho de Davi, nós poderíamos ler Jesus filho de Saul. Mas nós não lemos Jesus filho de Saul e sim filho de Davi por causa da reação que Saul teve em relação à presença de Deus, em relação ao investimento que Deus fez na vida dele. Nós vemos que Saul teve uma resposta equivocada à presença de Deus. Em determinado momento em Samuel capítulo 13, você vai ler que vendo que os soldados se debandavam rapidamente, Saul ordenou, traga-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Samuel havia dito para Saul que era para ele esperar um número determinado de dias, que era para ele aguardar que ele viria até ele, então ele ofereceria o holocausto. E Saul, que antes não era ninguém, Saul que havia vindo de uma tribo muito pequena, Saul que havia sido honrado, que havia recebido algo de Deus que ele não merecia. Ele tinha uma ordem clara, e ele tinha apenas que obedecer. Mas Saul era alguém que olhava com os olhos naturais, era alguém que se preocupava com a própria reputação, era alguém que se preocupava com a coroa que estava na sua cabeça. E quando ele faz isso, depois, logo em seguida, Samuel aparece. E lá passando, Samuel diz o seguinte: olha, você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido o Senhor, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Preste atenção nisso, queridos. O Senhor diz que Ele poderia, se Ele tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o reino de Saul em Israel. E eu e você não veríamos aquele cego no caminho de Jericó, nós não veríamos tantas referências dizendo Jesus, filho de Davi, nós poderíamos estar lendo Jesus, filho de Saul. Mas a resposta dele, a presença de Deus, a liberação daquilo que Deus estava fazendo, invalidou, não a promessa, mas invalidou como a consequência, porque ele tinha que ter uma resposta adequada de obediência, e ele não teve esse coração obediente. Mais adiante, capítulo 15, quando Deus manda então
Saul entrar e acabar com os amalequitas e com as suas com os gados, com as ovelhas, com os camelos, jumentos. Diz que Saul ele não obedece e ele poupa. Versículo 9 de capítulo 15: Saul e seus homens pouparam a vida de Agag como o melhor das ovelhas, o gado, os bezerros gordos dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Versículo 10: Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e recusou obedecer às minhas ordens. Saul é confrontado e a resposta dele, no versículo 20: mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. E aqui nós vamos ver uma diferença, aqui, guarda essa característica de Saul. Saul, quando ele era confrontado, ele arranjava uma desculpa. Saul, quando era confrontado, além de não obedecer, ele recebia ordens claras, mas ele não as obedecia. E além de não as obedecer, quando ele era repreendido por Deus, quando Deus chamava a atenção dele, ele ainda tinha alguma desculpa, alguma justificativa. Naquele episódio anterior, quando ele oferece o holocausto antes do tempo, e não espera, melhor dizendo, Samuel chegar, diz que ele fez aquilo porque ele se preocupou que os soldados estavam abandonando. Ele se preocupou mais em manter a reputação dele, se preocupou mais em manter a honra dele do que honrar a palavra que Deus tinha dado para ele. Aqui, de certa forma, ele se preocupa em aparecer, em fazer algo que mais uma vez ele pudesse ser lembrado, ele pudesse ser reconhecido. A ponto de Samuel falar para ele: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que os sacrifícios, e submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. E a palavra continua dizendo então que Saul, lá pelas tantas, ele diz assim: pequei contra o Senhor, desobedeci às suas ordens. E Samuel diz que não voltaria com ele, né, uma vez que ele havia rejeitado as ordens do Senhor. E Samuel estava se virando para ir embora, e diz que Saul segura pela barra do manto a ponto de rasgar as vestes de Samuel. E Samuel se volta e disse para ele: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro alguém melhor do que você. Saul implora novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos me honre diante das autoridades do povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar ao Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele. E adorou o Senhor. Saul estava mais preocupado, como eu falei, com a honra que ele tinha dos homens, do que a honra que ele poderia ter diante de Deus. E agora nós vamos então para o nosso terceiro e último personagem. E nós vemos uma resposta completamente diferente diante da presença, diante da manifestação de Deus. Esse homem que Deus chama, que Deus diz que era um homem segundo o coração dele, o rei Davi. Esse homem que, de todos os filhos de Jessé, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, Samuel não imaginava, ele olha primeiro para um outro filho de Jessé, para um outro irmão de Davi, e olha para a sua aparência, olha para a sua formosura, olha para o seu porte físico e pensa: bom, é esse homem, com certeza é esse que Deus escolheu. E Deus fala com Samuel: Samuel, não atente para a sua beleza, para a sua estatura, para o seu físico, porque Deus não vê
como o homem vê. E foi passando um por um. E não foi esse também que o Senhor escolheu. E foi passando, e até que ele, mas não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum filho. Tipo, Deus não me mandou aqui. Deus não errou no endereço. Ah, não, tem o mais novo, ele está lá cuidando das ovelhas lá, ele manda chamar, porque a gente não vai sentar e comer enquanto ele não chegar. E nós vemos então na vida de Davi ele sendo ungido, e nesse período que ele é ungido rei de Israel. Entretanto, passam-se anos até que ele possa assumir então o seu reinado. E nós vemos ele fazer aliança com o filho de Saul, nós vemos Saul perseguindo ele violentamente, Saul querendo a morte dele. Nós vemos ele tendo a oportunidade por 2 vezes de eliminar Saul, e ele diz: não, ai de mim, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele honrava Saul, mesmo Saul já estando, né, com o coração e com as atitudes longe de Deus, e ele diz: não, eu vou esperar até que Deus então o colocasse no lugar ao qual havia prometido. Davi não era homem que se preocupava com a própria honra e com a própria imagem, mas a preocupação maior dele era com a honra do Senhor, era com a imagem do Senhor, era com aquilo que Deus havia então estabelecido. E lembra que nós falamos da arca que havia sido levada, e essa arca havia então sido roubada, depois ela é devolvida, ela fica em Criate Jearim, e por 20 anos ali naquele período, até que o povo então se arrepende, né? O povo de Samuel leva o povo a um período de jejum e arrependimento. Em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 13, você vai ler Davi consultando então os seus líderes, a liderança de Israel, porque ele queria buscar a arca. E ele fala algo muito interessante. 1 Crônicas 13, versículo 13: é hora de trazermos de volta a arca de Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Havia um reinado, havia um período que havia um rei estabelecido, havia um profeta que Deus havia usado para estabelecer aquele rei, havia então uma nação constituída, haviam ainda profetas naquela época, haviam ainda homens que sacrificavam ao Senhor, e havia um rei que havia sido ungido. Porém, aquele espaço, aquele objeto que Deus havia determinado, que havia dado orientações, né, de como fazer, que era uma caixa de madeira de acácia revestida com ouro, colocado uma tampa daí com ouro batido, com querubins, né, olhando ali para o propiciatório, enfim, lá em Êxodo lá a gente vê toda a definição disso, e que representava então a presença de Deus. A mesma arca que outrora, antes da construção dela, diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Moisés antes entrava numa tenda para conversar com Deus e o povo via, né, a nuvem. Mas a partir do momento que Deus estabelece então a arca e diz que ali seria o seu trono aqui na terra, e ela é colocada no lugar santíssimo ali no tabernáculo, diz que nem Moisés entrava mais no Santo dos Santos, ele ficava no lugar santo. E do lugar santo dos santos, Deus falava com ele. Ele ouvia a voz de Deus, mas ele não entrava mais diretamente na presença de Deus. Tamanha era a representatividade, aquilo que Deus havia então colocado e determinado a respeito da arca. E Davi então diz: olha, nós não cuidamos da arca como deveríamos, e decide então buscar essa arca. E havia uma motivação sincera no coração de Davi, havia uma motivação muito, muito forte no coração de Davi para buscar a arca do Senhor. E ele decide então juntar muitos líderes, e ele decide então juntar o povo, e vai então buscar essa arca.
E a gente tem um período, mais ou menos, se a gente for considerar assim, nós temos aproximadamente, do período conhecido, né? Nós temos aproximadamente 20 anos ali, que refere ali em 1 Samuel, de quando a arca foi devolvida pelos filisteus e ficou lá em Kiriat Jearim. Nós temos mais ou menos 42 anos do reinado de Saul. Então nós temos no mínimo 62 anos ali que a arca ficou esquecida, ficou descuidada. E nós temos depois mais 7 anos e meio do reinado de Davi, quando ele reinava só em parte de Israel, em Hebrom. Depois, quando ele assume finalmente o reinado de todo Israel, é que ele faz essa reunião aqui, ele fala a respeito da falta de cuidado que houve com a arca. Então a gente está falando de, no mínimo, pelo menos o período conhecido, pelo menos pelo período registrado que nós temos aqui, nós falamos de 68 anos onde a presença ficou esquecida. É como se como se uma geração inteira, né, a média de 70 anos, houvesse abandonado a presença de Deus. E a palavra de Deus então nos fala que Davi vai com ele vai com todo um povo, com todo um aparato, e ele vai com o coração muito alegre, ele vai com o coração muito feliz, e ele vem dançando na frente da arca com todas as suas forças. A motivação era certa, a expectativa era correta, mas motivação sem o princípio correto não traz a presença. Diz que Davi, ele colocou a arca, assim como os filisteus tinham feito, ele colocou a arca numa carroça com bois puxando, ele colocou em cima de bois, perdão. Fez uma estrutura ali nova e colocou em cima de bois. Eis que Uzá e Aiô vinham guiando, né, os bois. Lá pelas tantas, um dos bois tropeça pelo caminho e Uzá estende a mão para segurar a arca. E diz a palavra de Deus então que o Senhor, né, fere Uzá com morte e Uzá é morto. E é interessante, queridos, que o nome, né, Uzá e Aiô, a representação, né, a tradução do nome deles, Uzá significa força, Aiô significa fraternidade. Guarde essas palavras. Nós vemos então Davi dançando diante da presença com todas as suas forças. Nós vemos Davi com uma expectativa muito grande de trazer a presença, mas nós vemos a presença sendo colocada em bois. E nós vemos a presença sendo conduzida por força e por fraternidade. Uzá e Aiô. E a consequência é que a presença que deveria trazer vida, a presença que deveria trazer direção, a presença que deveria trazer celebração, a presença acaba, no fim, ferindo um daqueles homens. E Davi fica apavorado com aquilo, e Davi fica entristecido. Em alguns momentos, em outras versões, diz que Davi ficou indignado. E ele diz: como que eu posso levar a arca do Senhor, né, para junto de mim? E em vez de levar para a cidade de Davi, ele manda para a casa de Obed-edom, em Gate. E diz a palavra de Deus que ela fica na casa de Obed-edom por 3 meses. E nesse período diz a palavra de Deus que Deus abençoou tremendamente a família de Obed-edom e tudo que ele possuía. Nós vamos ler depois mais adiante ali, não vamos ler aqui, mas você vai ler que Obed-edom teve muitos filhos. Um dos sinais, uma das representações na época da bênção de Deus era a quantidade de filhos que a pessoa tinha, e ele teve muitos filhos. Mas quando eu li isso a respeito de 3 meses, eu disse, não, mas deve ter algo que chamou a atenção para dizer que eles foram abençoados. E eu encontrei, diz que existem registros do historiador Flávio Joséfo, que diz que Deus abençoou tanto aquele homem que ele ficou muito rico nesse período de 3 meses. Ele ficou riquíssimo, a ponto de chamar a atenção novamente do rei Davi, a ponto de chamar a atenção de todos. Mas o que acontece? Que onde essa presença estava, ela antes gerou morte,
mas aqui ela está gerando vida, ela está abençoando, ela está... O que acontece? Davi então se dá por conta e diz o seguinte: não, mas só um pouquinho, nós erramos. A presença não é trazida em cima de bois, a presença não é trazida com força nem com fraternidade, a presença, existe um princípio correto para trazer a presença, e o princípio correto para trazer essa presença é nos ombros de sacerdotes, nos ombros de levitas, de homens que haviam sido chamados por Deus para trazer aquela presença. Se lá atrás perderam a presença por causa de um coração rebelde, de um coração maligno, justamente de filhos de Levi, de levitas ali, agora Deus chama novamente esse mesmo povo e diz com o coração correto, com a atitude correta para buscar a presença de Deus. E eles trazem então de volta a presença e levam ela até uma tenda que Davi havia preparado, uma tenda especial que Davi havia preparado. E aqui é muito interessante porque na época de Eli, a tenda a arca estava assim numa tenda, mas era coberta, enfim, mas era um tabernáculo onde tinha toda aquela estrutura. Tinha o átrio, que também era cercado, que era um pátio, né, onde todos os judeus podiam acessar. Existia ali, ele chegava, a primeira coisa que ele via era o altar de sacrifício, depois a pia de bronze, onde o sacerdote que oferecia o sacrifício se lavava. Diz que ele também podia, uma pia que era como se fosse espelhado, ele podia também se enxergar ali. Ele subia, então ele entrava até o Santo dos Santos, onde tinha uma mesa com a proposição, tinha uns pães, tinha o incensário e o Santo dos Santos, que aí só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E é interessante que Davi, quando ele traz a arca para Jerusalém, ele não a coloca no tabernáculo. Diz que ele preparou uma tenda especial, mas ele não coloca no tabernáculo. E você vai ler na palavra que o tabernáculo ele continua existindo todos os ritos, os sacrifícios que eram oferecidos. Mas essa tenda que Davi prepara para a presença de Deus, para a arca de Deus, não havia mais sacrifícios de sangue, não havia mais aquelas barreiras, mas existiam sacrifícios de louvor. Davi estabelece uma nova ordem sacerdotal, uma nova ordem de levitas e turnos de louvor e adoração ao Senhor durante 24 horas por dia. E haviam diversos turnos, então, e a adoração era estabelecida de forma contínua perante aquela presença. E o que eu e você aprendemos com isso? Como eu disse, nós vemos então um sacerdote, um sumo sacerdote e os seus filhos sacerdotes que não corresponderam à altura, que não honraram à altura a presença que Deus havia então delegado. Nós vemos um rei que havia sido ungido, que com seu coração havia sido transformado, um rei que passou, inclusive, que profetizou em determinado momento quando a presença de Deus veio, mas que não honrou a presença com obediência, que preferiu honrar mais a sua própria coroa, que preferiu honrar mais a sua própria reputação do que a presença de Deus. E nós vemos esse terceiro personagem, Davi, que, se você abrir lá em 2 Samuel 6, você vai ver que quando ele vinha dançando com todas as suas forças perante a arca do Senhor, diz que ele estava vestido assim como um sacerdote, com uma roupa de linho. Ali você não identificava mais o rei, é como se fosse alguém comum, é como se fosse alguém que tinha se despido da sua majestade. A ponto de Mical, filha de Saul, estar olhando da janela, olhar para o rei e ela diz a palavra que ela o desprezou no seu coração. Que ela olhou para ele e disse: olha, mas que vergonha é essa? O rei vestido dessa forma, o rei no meio dos serviçais dessa forma. E você vai ver que Davi diz o seguinte: olha, eu me humilhei sim, e eu ainda mais, eu me humilharia muito mais diante daquele que escolheu a mim antes do que o teu pai. Eu prefiro honrar o Senhor, porque eu sei que honrando Ele, Ele me honrará.
E você vê então Davi trazendo a arca então para essa tenda. E em determinado momento Davi tendo o desejo no seu coração de fazer uma casa para colocar a arca do Senhor, a presença de Deus. E depois Deus manda o profeta Natã dizer para ele assim: tu não vai me construir casa, eu não pedi para que tu construa casa. Mas antes, pelo contrário, eu vou constituir a tua casa para sempre. E Deus faz uma promessa então para Davi. E você vai lá para Atos capítulo 15, numa situação onde a igreja de Antioquia estava sendo sofrendo, digamos assim, pela pressão, né? Porque a igreja de Antioquia era uma igreja de gentios que haviam se convertido, basicamente constituída de gentios, e havia um grupo de judeus que estavam dizendo o seguinte: olha, para vocês fazerem parte dessa promessa, vocês têm que se circuncidar, os homens têm que ser circuncidados. E queriam exigir uma série de regras que eles deviam cumprir a respeito da lei. E lá pelas tantas, Paulo fala, Pedro falam a respeito daquilo que Deus estava fazendo. E se levanta Tiago e cita o profeta Amós, onde diz o seguinte: olha, isso que nós estamos vendo agora é aquilo que foi dito pelo profeta Amós, onde ele disse que restaurarei o tabernáculo caído de Davi, para que todos os homens da terra adorem ao Senhor. Davi, há muitos anos antes, quando ele faz aquela tenda que parece que estava descumprindo, né? Mas o desejo do coração dele era honrar, e o desejo do coração e a honra que Davi estava estabelecendo, talvez sem saber, ele já estava pronunciando, já estava dizendo antecipadamente aquilo que Deus iria fazer em Cristo Jesus. E é por isso que você vai para o Novo Testamento e você pouco ouve, ou quase nada ouve falar de Saul, você não ouve falar de Eli, você não ouve falar dos seus filhos, mas você vê o nome de Davi sendo lembrado, o nome de Davi que você vai ver na eternidade, e você vê Jesus não se importando, pelo contrário, carregando esse título como filho de Davi. Aos que me honram, eu os honrarei. Quero convidar o pastor Vitor aqui, quero te convidar para ficar em pé. Eu não sei com qual expectativa que você veio aqui nessa noite. Eu não sei qual a necessidade que te trouxe aqui nessa noite. Mas eu sei que se você no seu coração, você preparar a terra do seu coração para receber, assim como aquela tribo, né? Que a sua herança era o Senhor. Se você preparar o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para ti de mais precioso, que é a presença dEle. Como nós lemos em Romanos 8:32, porventura não nos dará com Ele, com Jesus, ou com a presença dEle, todas as outras coisas? Nessa noite Deus está te convidando não para buscar as mãos dEle, mas Deus está te convidando para buscar a face dEle. Deus está te convidando para buscar a presença dEle. E quando você se prostra na presença dEle, quando você se rende na presença dEle, quando você honra a presença dEle, Deus ele vai cuidar das tuas necessidades. Fecha teus olhos, querido. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. E nós viemos aqui nessa noite, Senhor, para buscar a Tua presença, para honrar a Tua presença, Senhor. Livra-nos, Pai, de ter um coração como Eli, um coração como os filhos de Eli. Livra-nos, Pai, de ter um coração como Saul. Dá-nos nessa noite, Senhor, um coração, Senhor, segundo Davi, um coração semelhante ao coração de Davi. Davi não era perfeito, muito pelo contrário, Davi tinha muitos pecados, e se você olhar na Bíblia e você for observar aquilo que Davi fez,
Davi teve pecados terríveis na vida dele. Mas Davi, sempre que repreendido, sempre que confrontado, ele reconhecia: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Certa vez Davi disse: não retire de mim a alegria da salvação, e não retire de mim o teu Santo Espírito. No final, quase no final da vida, quando Davi peca também, que não deveria ter feito, é dado para ele 3 opções. Uma delas era 3 meses de perseguição dos seus inimigos, 3 anos de fome, ou 3 dias de praga. Ele escolhe cair nas mãos do Senhor, ele fala, porque o Senhor é misericordioso. Antes eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Quem sabe nessa noite você está enfrentando algum pleito, alguma luta, alguma batalha. E o convite não é para que você traga diante do Senhor essa batalha, mas o convite é para que você perceba onde, para que você sonde o teu coração. E você sonde aonde está o teu coração. E se o teu coração nessa noite ele estiver longe da presença do Senhor, volte com rapidez para a presença dEle. Volte com velocidade para a presença dEle. Porque na presença do Senhor é onde há suprimento, na presença do Senhor é onde há alegria, na presença do Senhor onde há paz, onde há satisfação, onde há regozijo e é onde há vitória. Deus não quer que você use a presença dEle como um amuleto, mas Deus quer que você use a presença dEle todo o tempo, todos os dias, a sua herança. Ele quer ser a sua porção. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés. Oh, diga ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Nessa noite o Pai nos entregamos. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Ou declara: te louvarei. Não importam as circunstâncias, a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei, oh aleluia. Não importam assim somente a ti, Jesus. Aleluia. Oh, somente a ti, Jesus. Querido, aleluia. Amados, a vida com crente continue já. Não para esse mistério aí não, filho. Em nome de Jesus. Meu amado, a vida com Deus é uma vida de escolhas. Saul, ele podia ter sido eternizado como o maior rei da história de Israel, mas ele não apenas deixou de ser rei, mas como toda a sua descendência foi excluída da presença do Senhor.
Meu amado, Samuel foi um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas apesar de Samuel ser um homem cheio do Espírito Santo, ele cometeu o mesmo erro que Eli. E diz a palavra que seus filhos fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E por isso Deus levantou reis. Amado, eu quero dizer que muitas vezes nós estamos buscando a presença do Senhor. Nós estamos como Aiô e Uzá ali, querendo trazer a arca do Senhor para a nossa vida, querendo trazer a presença de Deus para nossas vidas. Mas, meu amado, há um princípio por trás, querido. E infelizmente, por ferir princípios de Deus, querido, nós temos afastado a presença do Senhor da nossa vida. Há um desejo, querido, quem não quer, você que está aqui hoje, querido, dá um friozinho gostoso, tá bom para estar debaixo do cobertor, tomando chocolate quente, comendo pipoca, vendo um filme na Netflix. Se você está aqui hoje, essa hora é porque há uma sede no coração, no teu coração pela presença de Deus. Havia uma sede no coração de Davi de trazer a arca da aliança para o meio do povo, para finalmente a arca da aliança estar ali, os sacrifícios voltarem a serem feitos no meio de Israel. Porém, querido, apesar do desejo do coração do rei e do povo, Deus não permitiu, porque tinha princípios sendo ferido, querido. E eu quero dizer que você que está aqui hoje, talvez há um desejo incrível de viver coisas novas com Deus, talvez há um desejo incrível no teu coração de receber mais de Deus, mas, meu amado, se a tua vida está ferindo o princípio de Deus, querido, eu quero dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer, querido. E talvez não está acontecendo até hoje, Patrícia. Irmão Cláudio, talvez não está acontecendo até hoje, porque tem alguma área na tua vida que está ferindo a palavra de Deus. Samuel, querido, foi o maior vulto da história depois de Moisés, foi Samuel. Mas apesar disso tudo, não houve continuidade desta unção para os seus filhos, querido. E por quê? Porque Samuel errou, pecou. Qual foi o pecado de Samuel? Não ensinou os seus filhos a ter o mesmo temor que ele. Davi tinha o maior desejo de trazer a arca da aliança, mas não fez porque pecou, não foi ler na palavra como é que era a forma certa de fazer. Não era em carroça, mas era no ombro, trazendo o peso da glória do Senhor nos ombros. E, querido, talvez na tua vida é a mesma coisa. Talvez as minhas coisas não estão acontecendo porque tem algo que está ferindo o princípio de Deus. E sabe o que acontece? Você sabe. Porque enquanto a palavra é ministrada, o Senhor está falando com a Pâmela, está falando com a irmã Andréia, está falando lá com a Grazi, lá no fundo Deus está falando: olha, filha, está tudo bem, você está querendo fazer algo maravilhoso, mas olha só, se tu não botar isso aqui em ordem, se tu não botar isso aqui direitinho, não vai acontecer, querido. Apesar de um desejo ser maravilhoso, apesar de ser incrível isso que tu está buscando, Deus, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma vida cheia de Espírito Santo, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar no altar fazendo a obra de Deus, eu quero atrair a arca da aliança para o altar. Mas, meu querido, ele falou exemplo de Samuel, ele falou de Eli que pecou, ele falou sobre Saul que tinha tudo para ser um grande rei, não foi. Ele falou sobre Davi que foi um grande rei, mas pecou. E qual foi o preço? Morreu Uzá, ou foi Aiô? Aiô, foi Uzá, morreu. E, querido, talvez tem sonhos na tua vida que tem morrido, como Aiô morreu, Uzá morreu. Por quê? Porque tem algo que precisa ser colocado no lugar certo na tua vida. Entende, Pâmela? Entende? Joana, Maria, tem algo que precisa ser alinhado. E, querido, enquanto não alinhar, apesar de tu estar com o maior desejo de fazer as melhores coisas para Deus, apesar de você estar aqui hoje, que podia estar em casa, está aqui, ó Deus, eu preciso de Ti, querido, alinha isso aqui, ó. Pô, que nem quando chegou pro rei, qual foi o rei? Ezequiel. Põe a tua casa em ordem, porque hoje foi Ezequiel que Deus acrescentou 15 anos de vida. Ezequias chegou lá, Deus falou assim: olha, Ezequias, põe tua casa em ordem, porque eu vou te levar. E Ezequias orou, chorou: Deus, pelo amor de Deus, não. E aí o profeta Isaías voltou e falou assim: olha, porque você chorou, porque você clamou, eu vou te estender mais alguns anos de vida. Estendeu, só que Ezequias não botou a casa em ordem, querido. E, meu amado, talvez as coisas de Deus não estão acontecendo na tua vida, não é que Deus não queira, mas é porque tem princípios sendo feridos. E, meu amado, princípios de Deus que são feridos impedem de você viver o melhor de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida também. Coloco minha vida aqui no teu altar e digo: Senhor, nós queremos romper em Deus. Oh Deus, aleluia. Eu quero romper no Senhor. Pai, é muito bom, Senhor, experimentar um pouco da tua glória como nós experimentamos aqui no meio do louvor. É muito bom receber da tua palavra como nós recebemos na hora da palavra. Pai, é maravilhoso.
Mas, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais, nós queremos viver mais contigo, nós queremos viver novos níveis de espiritualidade, nós queremos viver novas revelações com Deus, nós queremos ter mais intimidade contigo, nós queremos viver o sobrenatural. Mas eu sei, Senhor, que enquanto eu não colocar a minha casa em ordem, enquanto aquilo que está torto, fora do lugar, não for colocado no lugar certo, Senhor, eu não vou conseguir viver a realidade, a totalidade da promessa, como nós cantamos. Eu vou viver a totalidade da promessa, mas só vive a totalidade da promessa quando a minha vida está totalmente rendida ao Senhor. E enquanto houver áreas da minha vida que não estão se sujeitando ao princípio de Deus, essa totalidade da promessa não vai ser cumprida. Apesar de Deus estar honrando para que aconteça, apesar de haver uma torcida de anjos nos céus, com a camisa não da seleção, mas estão com a camisa escrita assim: eu acredito em você, Rita, eu acredito em você, Ana, eu acredito em você, Sônia, eu acredito em você, Yasmin. Tem toda uma torcida de anjos com uma camisa com seu rosto dizendo assim: eu acredito, vamos lá. Mas na hora de você se render e dizer: Deus, eu estou disposto a mudar, você diz: não. E apesar dos céus torcer para que você venha viver as promessas de Deus, elas não vão se cumprir enquanto tiver áreas na sua vida que precisam ser colocadas no lugar certo. A arca não foi para Jerusalém enquanto Davi não corrigiu o que precisa ser corrigido. Samuel não pôde eternizar o ministério sacerdotal porque ele não soube ensinar os princípios para o seu filho. Saul não pôde eternizar a sua descendência no trono de Israel porque ele não soube se sujeitar. Era melhor obedecer do que sacrificar, e ele sacrificou, querido. Então, meu amado, em nome de Jesus, você que está ouvindo em casa isso daí, querido, para de brigar com Deus. Para de lutar com aquilo que você sabe que está errado. E te coloca no altar e diz: Senhor, me muda. Me muda, Senhor, me muda. Eu não quero ser, Senhor, como Eli, que morreu, ele e toda a sua descendência, e foi riscada do ministério sacerdotal. Deus, eu não quero ser como Samuel, que apesar de um grande profeta, não soube ensinar os seus princípios aos seus filhos. Eu não quero ser como Davi, Senhor, que com toda boa intenção quis trazer a glória para a casa de Deus, mas esqueceu de ver o princípio de como fazer isso. Deus, em nome de Jesus, que nós não viemos ser apenas sonhadores de promessas, mas que nós viemos realizar todos esses sonhos e propósitos. Mas Deus, me coloca no teu altar e muda aquilo que precisa ser mudado, arranca o que precisa ser arrancado, mas faz a tua obra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu peço isso, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Amados, perdão o horário, passou um pouquinho. Domingo nós teremos culto pela manhã, amém? Quem está sabendo disso aí? Quem não sabia que a gente vai ter domingo pela manhã? Não sabia. Por quê, pastor? Simples, porque domingo tem um número gigantesco de testemunhas fazendo aniversário. Tem alguns que já fizeram no decorrer. Quem fez aniversário agora no mês de abril? Maio? Quem fez maio aí? Ninguém fez? Não, em junho. Quem está fazendo em junho? Eu! Também é Paty, né? Paty está fazendo quando? 12, pai, é logo depois, né? Mas a gente comemora antecipado junto. Então assim, ó, dia... Oi? Junho? Quando? Amém. Glória a Deus. Perdi a voz. Choca, pirata. Então, amados, vamos estar comemorando aniversário. O pastor também faz aniversário. A Aninha, o Cláudio, a Vitória fez. Então a gente vai fazer um almoço no domingo maravilhoso. O culto vai começar às 9h30. Por que 9h30? Porque vai ter um irmão assando a carne ali, vai ter os irmãos preparados. A gente vai ter um culto de ceia no domingo de manhã. E aí quem puder, irmãos, quem puder vir em jejum. Por que jejum? Você vai oferecer o teu culto em adoração, seu em consagração. E no final do culto você vai oferecer o teu jejum na ceia do Senhor. E depois de ceiar o Senhor, você vai ceiar um churrasco maravilhoso aqui na igreja. Amém, igreja? É para glorificar de pé, igreja, aleluia. Então, amados, você que puder trazer um pedaço de carne, que puder, traga, vai ser muito bem-vindo. Ah, pastor, eu não posso trazer uma carne, eu posso trazer uma sobremesa. Traga mesmo, deixa Deus te usar, oh glória. O pudim da André é meu.
Oh, glória a Deus. Eu lembro do pudim da Andréia. Meu Deus. Era pudim, não era, Andréia? Oh, meu Deus, mistério isso aí. Oh, glória, aleluia. Então, amados, domingo, culto 9h30. Amados, cheguem 9h30. Chega assim um pouquinho antes, se possível, para a gente começar 9h30. Porque a ideia é que 11h30 está encerrando e a gente almoçar. Posso convidar? Deve convidar. Sabe aquele teu parente, aquele teu amigo, marido, aquela esposa, fala assim, ó, almoço hoje é na igreja, não vai ter almoço em casa. A mulher não vai ter, não, o almoço é na igreja, vamos almoçar na igreja. Venha, e amado, se fluir bem, se for legal, se todos gostarem, a nossa ideia é fazer pelo menos um domingo por mês, de manhã o culto. O que vocês acham? Bênção, fazer com almoço maravilhoso, e é para convidar a vizinha, o vizinho, o parente. A ideia é abençoar, e vamos fazer isso então. Quarta-feira o culto não é de manhã, é à noite, tá? Culto de oração quarta-feira. Sexta-feira não vai ter célula, a gente falou que ia fazer na casa da Lisa. A Lisandra nem veio, né? Ia ser na Lisandra, não vai ser. A Lisandra vai fazer o nosso bolo lá, ó. Meu Deus. Então a Lisandra não vai ter culto, vai ser aqui. E na outra semana a gente fala na Lisandra, amém? Deus abençoe, levante suas mãos. Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos leva para os nossos lares na tua presença, na tua dispensação. Senhor, que o inimigo não venha nos seduzir a fugir, Pai, da tua direção. Que o inimigo não venha roubar a promessa de Deus para nossas vidas. Senhor, que nós viemos corresponder, Senhor, à tua promessa, porque a promessa vem de Deus, mas ela só acontece quando eu correspondo à direção de Deus. Então, Pai, que nós possamos nos sujeitar à tua direção, andar conforme aquilo que tu tem nos colocado em nossos corações, para que possamos vivenciar, não apenas sonhar, mas vivenciar cada promessa, cada desenho de Deus para nossas vidas. Nos dá uma semana abençoada, cheia do teu Espírito Santo, cheio da tua glória, andando na tua presença, Senhor. Que Satanás venha ser envergonhado e teu nome glorificado na vida de cada um dos teus filhos aqui nesta igreja, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. E, Senhor, que o amor de Deus, Pai, a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. E domingo vai bombar, oh glória, aleluia. 9h30, querido.